Beleza, eu botei para gravar agora. Esqueci de botar para gravar, cara. Desculpa, só agora que eu botei para gravar. Esqueci de botar para gravar antes. O que que vocês acham? Só recapitulando aqui para a galera que não viu, porque eu botei para gravar agora sem querer. Eu fiz uma pergunta perguntando se a galera era a favor da manifestação com baderna e a maioria respondeu que não. Teve gente que argumentou que é desnecessário, porque atrapalha a manifestação, prejudica a população. E aí eu mostrei o, eu mostrei o vídeo do agora do Brasil Urgente, em que o Datena ele fez esse mesmo levantamento em 2013, né? E agora eu volto para aqui para a sala de aula, né? E eu faço pergunta para vocês. Cara, o que que vocês acham da galera que votaram sim lá na época que o Datena fez essa pergunta? O que que vocês pensam? Nicolas, Gabriel, Andrei. O que que vocês pensam, galera? Ah, tá. Tá pensando. Entendi. Estou pensando. Ok, estou pensando. Ah, é aquele negócio, né? Cada um tem a sua opinião. Pode crer, pode crer. Isso aí, né? E é importante a gente perceber que as opiniões, elas mudam com o passar do tempo, né, cara? E é importante a gente entender também como, de que forma, por que que essas opiniões possam ter mudado. Nicolas escreveu, provavelmente eles votaram sim, porque eles participam de manifestações com baderna. Pô, é uma possibilidade, Nicolas. É uma possibilidade também, tá? É interessante isso que você falou. Às vezes a pessoa pode fazer parte do ativismo Black Bloc, né, da tática do Black Bloc. Aí a pessoa tá lá, né, pô, pode ter mobilizado uma galera. Pô, galera, vamos votar, o Datena tá fazendo esse levantamento aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vão todo mundo ligar para lá votando sim, tal. Pode ter acontecido isso também. Não descarto essa possibilidade. Tudo pode ter acontecido. Como pode ter acontecido também do fato da pessoa que não tem coragem de fazer parte dessa tática, desse ativismo, acabar votando sim, né? E aí eu não estou fazendo nenhuma apologia a essa tática, tá, gente? Não estou fazendo apologia tal, né? Tanto é que o Gabriel ele ilustrou bem, né? Cada um tem a sua opinião, né? Então isso é que precisa ser compreendido. Hoje a opinião é outra. Hoje a opinião é essa, mas no passado a opinião era outra, né? E o Nicolas colocou bem, provavelmente eles votaram sim porque participaram de manifestações badernas. Beleza, galera. Aí que eu quero mostrar para vocês, para quem não viu o vídeo, né? Porque infelizmente eu esqueci de gravar no começo, depois eu jogo o vídeo na turma do nono ano, tá? Eu vou jogar o vídeo na turma do nono ano para a galera que vai ver o vídeo depois. Cara, o que que eu acho importante mostrar para vocês aqui nesse momento, né? Entendendo, percebendo esse ponto de vista, né? De que cada um tem percebendo esse ponto de vista, cara, o que acontece? Cara, o que acontece? A galera, segundo, segundo a Frente Antifascista de Bauru, a galera começou a organizar os Black Bloc, uma tática de extrema esquerda em protestos. Ou seja, a tática aí de, de, de ataque aos bancos, de enfrentamento à própria polícia. Você pode ver que aqui a galera está usando tipo um escudo, né?
Ai, meu Deus, acho que eu não vou conseguir avançar. Caraca, eu não vou conseguir avançar, cara. Essa página do Facebook tá com problema, cara. Essa página do Facebook tá com problema. Apareceu de novo aí para vocês a página do Facebook? Apareceu. Beleza, beleza, show de bola. Agora vai. Aí aqui, galera, aí aqui vocês podem ver, eu só não vou ficar provocando tanto, porque senão pode não dar tempo de fazer provocação. Aí aqui as fotos de várias manifestações que ocorreram. Aqui a galera derrubando o carro da polícia. Aí, galera, é importante entender o porquê deles derrubarem o carro da polícia, porque na opinião deles, a polícia ela representa uma instituição de repressão que o Estado usa para repreender pessoas pobres, para repreender pessoas que não se encaixam no padrão que o Estado quer que ele se encaixe, né? É uma instituição que extermina a população pobre, preta. É por isso que eles fizeram isso. Na opinião deles que eu estou falando, tá bom? Só para deixar bem claro. E aí, por exemplo, aqui tem os manifestantes, no ponto de vista dessa frente, os manifestantes enfrentando o Caveirão no Rio de Janeiro, por causa disso, né? E aí vale dizer, galera, que segundo o ponto de vista dessa narrativa que eu estou mostrando, não é o meu ponto de vista, mas é o ponto de vista da narrativa que eu estou mostrando, né? Os policiais, eles começaram tacando bomba nos manifestantes. E aí os manifestantes, cansados disso, começaram a reagir da maneira que a gente acabou de mostrar. E aqui, eles falam que a violência policial aumentou. E aí até pessoas que não tinham relação com o processo, com o protesto, com o ativismo Black Bloc, estavam sendo afetadas por essas pessoas, pelos policiais. E aí eles acabam dizendo que o Fernando Haddad, do PT, ele faz coro com a direita e apoia a repressão do policial. Como vocês podem ver aqui na matéria da Folha, Haddad defende a ação da PM para retirar protestos em vias de São Paulo. Eu vou colocar aqui, só para fazer um teste, só para ver se não é fake news. Haddad apoia repressão PM. Vamos ver o que acontece. Olha só, para vocês verem que não é mentira. Cotidiano, matéria de 10 de junho de 2013. Haddad defende a ação da PM para retirar protestos de via São Paulo. Para vocês verem que não é fake news. Que não é fake news, tá? Até a data da matéria aqui é a mesma. Ou seja, de fato, no ponto de vista deles, pelo menos na minha opinião, mesmo que eu não concorde com muitas coisas que eles fazem, mesmo assim, na minha opinião, é legítimo eles pensarem que o Fernando Haddad, um político dito de esquerda, faz coro com a direita para apoiar a repressão aos manifestantes. Haddad defende a ação da PM para retirar protestos de via em São Paulo. E aí, o Alckmin, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin afirma que não vai recuar aos protestos, em relação aos protestos, né? Porque os protestos existem para que os políticos recuem com suas ações. O Geraldo Alckmin diz que não vai recuar, ou seja, vai ter conflito. Então, em tese, o PT e o PSDB estavam unidos para acabar com as manifestações. Aí o que acontece, galera? É, Segundo esse grupo aqui, a Federação Anarquista Gaúcha, que era membro da Coordenação Anarquista Brasileira, tem sua sede invadida a mando do governador Tarso Genro, que era o governador petista do PT também do Rio Grande do Sul, né, cara? Tanto é que aqui a matéria do YouTube, eles gravaram o vídeo no YouTube. Federação Anarquista Gaúcha responde ao governador Tarso em vou colocar aqui
Federação Anarquista Gaúcha responde Tarso Genro, né? Responde Tarso Genro em coletiva. Vou mostrar só um pouco dessa entrevista. Tá dando para ouvir? Bom, o motivo dessa coletiva de imprensa... Tá dando para ouvir? Dá play, professor. Oi? Dá play pra ver. Pra ver se vai voltar. Tá. Isso envolve o ataque que a nossa organização sofreu Show. na última quinta-feira, né, no dia 21, onde sem nenhuma autorização, sem nenhum mandato, cerca de 12 a 15 agentes, que no momento se diziam passar como agentes da Polícia Federal e depois manifestaram como agentes da Polícia Civil, entraram na nossa sede sem nenhum mandato, pegaram materiais como alguns livros, né, materiais aqui como tintas, sprays que a gente usa para decoração do espaço. E esse espaço aqui é um espaço de atividade social, atividade política, atividade cultural. Nós temos a cada 2 semanas aqui uma cooperativa de consumo vinculada a trabalhadores do campo, né, que vendem produtos agroecológicos, uma relação com o campo com a cidade. E na coletiva de imprensa que fez a Polícia Civil e o Governador do Estado, apresentaram aqui os materiais que apreenderam como se fossem materiais criminosos. Né? Então, inclusive, tem alguns livros aí da nossa biblioteca, né, que não estão, que foram apreendidos, livros do Noam Chomsky, né? E aí o Noam Chomsky, só para lembrar, é o mesmo que teve aqui em Porto Alegre em 2002, no Fórum Social Mundial. Também um dos livros apreendidos aqui foi o livro Os Anarquistas do Rio Grande do Sul, né, editado em 1995 pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, onde na época então o prefeito era o próprio Tarso Genro, e a Polícia Civil expôs os livros como se as ideias libertárias, as ideias anarquistas fossem algum crime. A nossa manifestação aqui nessa coletiva é uma manifestação de repúdio, né, até porque as declarações posteriores aí do Tarso Genro, né, comparando a ideologia como se fosse algo de extrema ligado ao fascismo, né, ou ideias de extrema direita, isso são colocações completamente errôneas, né, completamente distorcidas, até porque nós somos lutadores, nós somos gente do povo, trabalhadores, né, pertencemos ao mundo do trabalho, ao mundo da pobreza, daqueles que buscam alternativas coletivas e saídas coletivas para essa situação de desigualdade que a gente vive hoje no país. E damos respostas coletivas a essa situação, né? Não somos como o governador do estado quer colocar, ou como a mídia quer colocar e nos criminalizar, os responsáveis pelas cenas de violência, né, ou pelos conflitos que acontecem nas ruas. Não somos nós os responsáveis, né? Nós somos uma organização política social, não estamos nos escondendo, temos 18 anos de vida pública, né? A FAG foi fundada em 1995 e desde lá a gente organiza atividades de caráter político-social como uma alternativa de organização para os oprimidos. A FAG está, pela sua militância, né, que está implicada na frente de luta pelo transporte público, no bloco de lutas, ela está envolvida na organização do ato, né? Está envolvida na impulsionar essa luta pelo direito à cidade, essa luta pelo direito ao transporte. Agora, a FAG não pode ser bode expiatório da ação repressiva da Brigada Militar, dos conflitos que têm ocorrido. Alguns companheiros falavam que se vivia em Porto Alegre o que foi a Batalha da Várzea, em 1917, só que na época da Batalha da Várzea a função da Brigada Militar era não deixar os operários chegar no centro da cidade. Fazer uma metáfora aqui, a função da Brigada Militar nesse momento foi impedir que as manifestações ocorressem democraticamente no solo sagrado da RBS. É importante, né, essa coletiva de imprensa aqui, né, a gente está fazendo valer com
com meios de comunicação que a gente considera que são democráticos, como o Coletivo Catarse, o Sul 21, o Jornal Tabaré, até porque a mídia hegemônica, os grandes meios de comunicação, têm fabricado bastante mentiras, né, em relação ao que tem acontecido aqui, não só na capital, não só no nosso estado, mas também no Brasil inteiro. Criminalizando o protesto, criminalizando a pobreza, tentando criar fatos, né, que vinculem o anarquismo ou que vinculem a FAG, né, como se nós desenvolvemos atividades criminosas. Então eu mostrei esse vídeo, né? Eu não tinha visto esse vídeo antes, é a primeira vez que eu vejo esse vídeo, não vi tudo, até por causa do nosso tempo, mas é só para mostrar para vocês que esse conflito, essas manifestações de 2013, ela não se deu só por meio das ruas, ela se deu também por meio do debate, né? Ora você tinha o argumento dos políticos, né, argumentando, esses são vândalos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, da mídia, né? Como o próprio Datena ali pontuou, e horas você tinha também o retorno dos manifestantes, que afirmavam, não, nós não somos baderneiros, nós estamos reivindicando o nosso direito, e por aí vai, né? O direito de resposta, o famoso direito de resposta, né? Que existia naquela época. E aí, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Cara, em revolta, os manifestantes, eles queimaram aqui o veículo da Record, que era uma das mídias que apoiava a repressão policial, segundo o ponto de vista deles, né? E aí, a população brasileira começa a ir cada vez mais para as ruas. Essa daqui, por exemplo, é a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Aqui é o Panteão do Exército, e aqui várias pessoas, estava lotada. Eu acho que estava aqui nesse dia. Eu estava nessa manifestação nesse dia, segurando o cartaz lá, e eu lembro que nessa época a gente já estava se manifestando contra a Copa do Mundo, porque a galera já não estava mais fazendo reivindicação pelos 20 centavos, não era mais pelos 20 centavos, a aula está acabando, não era mais pelos 20 centavos da, da tarifa de ônibus. Era uma manifestação também contra as Olimpíadas e contra a Copa do Mundo, que a maioria da população não queria. Porque eles tinham em vista o quê? Pô, os caras vão trazer Copa para cá, vão trazer Olimpíadas para cá, ao invés de priorizar a saúde, ao invés de priorizar a educação, e por aí vai. Certo? Aqui a pesquisa do Datena já foi mostrado. Aí a revista Veja já mostrando, segundo o ponto de vista deles, declarando o medo que a revista tinha das manifestações se tornarem revolução. E aí, o grupo, eles reiteram. É importante mostrar que em 2013 as pessoas não discutiam tanto a política como hoje, né? A maioria nem sabia o que era esquerda ou direita. Então, a mídia começa a tentar se aproveitar. Aí, por exemplo, Arnaldo Jabor muda de opinião e pede desculpas por comentário infeliz sobre protestos. Então, a mídia, elas tentam voltar atrás para tentar cooptar a galera que estava se manifestando nas ruas. E aí elas começam a criar falsas lideranças. Por exemplo, esse cara aqui, eu nunca ouvi falar nesse cara. Nunca vi falar nesse cara. Eu não sei o que ele fez pelas manifestações populares. Aí você vê a matéria aqui, a voz que emergiu das ruas, né? Não dá nem para ler direito o que está aqui. E aí eles começam, segundo o ponto de vista deles, eles começam a enfraquecer a luta contra o aumento do preço do ônibus, do busão, e começam a empurrar bandeiras de direitas. Que bandeiras de direitas essas que eram empurradas? Seguinte bandeira, né? Eu vou começar a chamar aquele que se manifesta de vândalos anarquistas. Vou começar a chamar anarquista de vândalo. Foi isso que levou à invasão da polícia na Federação Anarquista Gaúcha.
Ah, porque os anarquistas são vândalos, são eles que articulam o quebra-quebra e tudo mais. Então a gente tem que ir atrás dessas pessoas. E além disso, a direita começa a dividir os protestos, atacando as organizações de esquerda, né? Eles começam a gritar o quê? Sem partido. Gritam manifestantes contra o uso de bandeiras em protesto em São Paulo. Cara, vale lembrar que os próprios anarquistas, até que se prove o contrário, eles eram a favor da presença do pessoal de esquerda no movimento, até porque a manifestação era plural. Os anarquistas sozinhos não resolveriam nada. Então, eles eram a favor que a galera de esquerda tivesse presente. Mas aí a galera da direita chegou e começou a gritar sem partido. Entendeu? Então, isso começou a dividir o público. E os próprios anarquistas, eles receberam a culpa disso. Eles receberam a culpa disso por parte da galera de esquerda. Mas não é verdade. Não foi a galera anarquista que começou a gritar sem partido. Foi a galera de direita. E apesar de tudo, as manifestações vencem, os governos são obrigados a recuar. Aí vocês veem a matéria aqui. Haddad e Alckmin anunciam redução de tarifas do transporte público. Então, eles viram que, mesmo eles pressionando, eles não viram outra escolha, os políticos não viram outra escolha a não ser reduzir o preço do transporte público, né? Ao anunciar que tarifa volta a R$3, Alckmin e Haddad falam em sacrifício, né? Então, eles não viram outra saída a não ser reduzir o preço. O povo pressionou, fez pressão nas ruas, mesmo quebrando tudo, fizeram pressão nas ruas, e aí os políticos abaixaram o preço, né? E aí, para evitar que as manifestações fossem tomadas pela direita, o movimento Passe Livre, que foi o movimento criado e foi o movimento que impulsionou todos esses protestos, eles colocam fim nos protestos. O MPL acusa a onda conservadora e desiste de novas manifestações, porque eles viram que a direita estava crescendo muito com esse discurso de sem partido, tal, porque antes o movimento era plural. Aí depois a direita chegou gritando, eu estou falando segundo o ponto de vista desse grupo aqui, tá, gente? Aí a direita chegou gritando sem partido, aí o MPL decidiu não manter mais manifestações. Só que em alguns lugares, galera, as manifestações continuaram ocorrendo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, a galera começou a levantar a bandeira, por exemplo, de cobrar da polícia do estado, cadê o Amarildo? O Amarildo, para quem não sabe, era um pedreiro, se eu não me engano, acho que era da Rocinha ou do Cantagalo, que, segundo os manifestantes, foi torturado pela polícia. Então, a galera começa a procurar os paradeiros dele. E as manifestações de esquerda continuam contra a COP e as Olimpíadas. Aqui você vê que tem a galera aqui segurando cartaz aqui, terroristas. E aí, conforme a pesquisa do Datafolha, a maioria dos manifestantes era de esquerda. O perfil dos manifestantes mostra que 22% deles se colocam à esquerda no espectro político, os outros 14% na centro-esquerda, os outros 14% na centro-esquerda. Então, para vocês verem que a maioria era de esquerda. E o que aconteceu depois? Cara, o que aconteceu depois? Você teve o aumento de organizações e movimentos de esquerda revolucionárias como anarquistas e marxistas. Eu sou suspeito para falar disso. Eu faço parte de uma organização anarquista. Essa organização, ela é libertária, é uma organização que trabalha com educação popular, né? Ela começou como alfabetização de jovens e adultos e agora ela se mantém como pré-vestibular social. Eu dou aula no nesse pré-vestibular social como professor de História do Brasil, e esse pré-vestibular social é um projeto de extensão da UERJ, e é um movimento social de esquerda revolucionária, tá? Que a gente considera como revolucionária. Pronto, já me revelei aqui, mas eu tive que falar isso, para vocês terem ideia de como essas organizações elas se movem. Tem organizações, por exemplo, que prestam assistência para moradores de rua,
oferece comida, roupa, tênis, banho, né? São organizações aí anarquistas, por exemplo, né? O PT começa a alterar o passado, falsificando a história e tentando inventar que as manifestações de esquerda eram e sempre foram de extrema direita. Então aqui você vê, Lula acusa Estados Unidos de promover manifestações de junho de 2013. 10h20. Galera, vocês querem que eu continue a aula, cara? Porque é importante. Vocês querem que eu continue, que eu abra outra... Vocês querem que eu abra o outro vídeo? Porque é importante para a gente fechar a matéria. Porque eu tenho que fechar o livro didático até dia 5. Aí eu queria fechar esse slide com vocês para fechar a matéria depois. Pode ser? Vocês entram no vídeo, vocês entram na aula depois? Hein? Que essa é a minha última aula com vocês, não é? Deixa eu ver. O Gabriel falou que entra, Nicolas falou que sim. As aulas acabam dia 11, né, professor? Eu tô errado. Eu acho que acaba o dia 11, mas o livro didático ele deve ser fechado no dia 5. Entendi. Aí eu só queria fechar esse slide com vocês. Já está acabando. E aí depois eu pegava um pouco o livro didático com vocês. Porque eu acho importante trabalhar com vocês isso, porque o que acontece? A BNCC pede para mostrar para vocês o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período pós-ditadura, né? E o livro didático ele não faz isso. O livro didático ele só fala de sucessão de presidentes, né, cara? E não mostra a mobilização popular. É por isso que eu estou falando com vocês sobre a manifestação de 2013, mas depois eu daria continuidade no livro didático. Então é isso. Acabou a aula, clica no link de novo, tá? Vou estar esperando vocês. Eu vou copiar e colar o link aqui.